A gente tá aqui com esse projeto justamente porque a gente acredita que são as pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Então, estamos começando oficialmente nosso projeto Como Cheguei Até Aqui, em que a gente vai contar histórias de pessoas reais. E a gente convidou a Carla Bovo. Carla Bovo, para poder contar a história dela pra gente. E a gente queria ouvir de você, Carla. Como que você chegou até aqui? Legal. Então vamos lá. Eu faço parte de uma confraria, tá? Que chama Confraria Somos. Mas antes de tudo isso lá, começou com um sonho, né? Quando eu fiz faculdade, né? E eu sou farmacêutica. E eu tive 3 sonhos. Um era dar uma palestra na Bradilan, outra era fazer parte de uma mesa redonda do CRF, né, num congresso, e outra era escrever um livro, né, e eu não tinha tido essa oportunidade ainda. E aí, quando eu participo agora, né, da confraria, eles me fizeram um convite, a Juliana me fez o convite, que faz parte da confraria, de estar participando do livro para escrever um pouco da minha história. E aí eu fiz, né? E como era um desejo meu e um sonho, foi sensacional. Sim. Eu fazer esse livro, né? Que esse livro chama Os Segredos dos Mestres do Network, né? Da Confraria Somos, né? Então, o protagonismo feminino. São só mulheres que escreveram. São mulheres, inicia com um homem falando, né? Porque tem os confrades também, então é legal a gente estar falando sobre isso. É uma confraria só de mulheres, mas existem sempre pessoas participando, né? Então, Sim. não é porque é só uma mulher, mas é realmente uma confraria de mulheres, para que a gente uma agregue a outra, o C com C que a gente chama. Então, a gente sempre tem conversas onde pode agregar e fazer um network super bacana entre a gente. E aí, essa empresa que eu te falei de marketing, que está me assessorando, veio exatamente da confraria também. Legal. Então, assim, só vem acrescentando muito a confraria na minha vida. Mas, enfim, da onde eu vim para eu estar aqui, né? Eu comecei todo esse trajeto quando eu comecei minha faculdade. E aí vai estar escrito no livro, depois vocês vejam. Comprei o livro. Comprei o livro, gente. Que vai ser super bacana. Já queremos autografado, já. Exatamente. Aí amanhã não esquece de ir lá que eu Você vai estar na Bienal? Vou estar na Bienal. Aí você pode ir lá autografar, vai ser um prazer. Maravilhoso. Mas na realidade começou lá atrás, quando eu fiz faculdade, eu já comecei a fazer um estágio. E eu fiz um estágio numa farmácia do meu professor. E ele falou assim... eu cheguei, né? Ele falou, ó, é assim, assim, assim a farmácia. Eu achei muito estranho aquilo, porque como eu sou filha de comerciantes, né? Eu achava que todo mundo só vendia o que vinha de prescrição. Então, todo mundo tirava pedido, na realidade, só dispensava. E eu falei assim, nossa, tem alguma coisa errada aqui. E eu falei para ele, olha, eu preciso fazer uma consultoria de vendas, porque vocês não vendem nada aqui, vocês só aviam o que é pedido. E aí meu professor deu risada e falou assim, você não acha que você é muito nova? Não, você precisa passar pelo mercado de varejo farmacêutico inteiro, para depois você fazer essa consultoria. Que sábio, né? E aí eu peguei, naquele momento fiquei irritada, falei, como assim? Eles não vendem, não querem que eu explique como venda? Abusado esse povo. Que abusado, né, esse professor, né? E aí ele falou assim, não, você precisa entender o mercado de varejo, que não é tão simples assim, realmente, né? E aí eu fui com aquele desafio, eu tenho que conhecer o mercado de varejo farmacêutico. Então, eu saí de lá, aí eu fui para uma rede de farmácias que chamava Morifarma, que era dos mesmos donos da Predimar, que era uma distribuidora, e eles fizeram a primeira franquia de farmácias, que é a Farmais, tá? E logo depois que eu saí dessa empresa, né, que era da família Moribe, eu fui trabalhar na Drogasil, e trabalhei por mais de 10 anos na Drogasil. A Drogasil é uma escola, né, é um trabalho maravilhoso. Quem trabalha na Drogasil ama trabalhar, mesmo quando sai, pelo menos eu amo. Amei, sempre vou amar ter trabalhado na Drogasil. Tenho honra de estar falando isso. Com o coração cheio de amor mesmo. E aí, eu aprendi muitas coisas na Drogasil. Eu comecei como farmacêutica, eu fui para gerente farmacêutica, depois eu coordenei toda a parte externa de todas as lojas da empresa. O que é a parte externa? É tudo fora do balcão, para a parte de vendas, que é o que eu gosto muito.
E aprendi muito, né? Na realidade, eu tive a oportunidade de fazer inúmeros cursos, participar de vários eventos, participar de muitas coisas que me deu uma bagagem muito gigante, né? Para o mercado, principalmente porque eu sou farmacêutica. O farmacêutico não tem essa bagagem, né? Tem bagagem muito mais técnica. Sim. Aí depois eu fui para a Drogaria Onofre, né? A Drogaria Onofre, eu fui a convite dos donos da empresa a estar fazendo um trabalho lá. Fiz o trabalho. A Drogaria Onofre foi vendida para a CVS, a gente fez o trabalho de organização de todo esse processo. Depois que eu saí da Drogaria Onofre, eu fui trabalhar numa indústria que chama Grupo NC, que é MS. Então, a gente fez a entrada de uns produtos de nicho, que eram os produtos de dermocosméticos, Legal. para o varejo. E aí, depois disso, eu fui para a marca própria, que eu Legal. não conheci, lembrando lá da conversa com o meu professor, lembra? Eu tinha que Sim. conhecer todo o mercado. Aí eu fui para essa parte de toda essa parte de marca própria, de suplementos. Aí, logo depois disso, eu precisava conhecer uma outra área que eu não conhecia, a distribuição. Então, trabalhei também na distribuição para entender todo um projeto que estava tendo da Vult. Fiz um trabalho. Depois disso, eu fui convidada para estar fazendo um trabalho a convite, né, de novo, das farmácias. Aí eu para cuidar de toda a área de trade e toda a área da universidade corporativa deles, porque eu também dou treinamentos, imersões, né, nas organizações. E aí, quando eu saí de lá, eu fui convidada para trabalhar no associativismo, para o desenvolvimento de um projeto de trade, que é, na realidade, na Farmarcas, que faz parte da Febrafar, que é o maior associativismo brasileiro que tem de farmácias. Logo depois disso, eu recebi um convite para estar fazendo uma consultoria. E lembra a conversa do meu professor? Sim. Que eu precisava ter passado por todo o mercado. Ali eu estava Precisava preparada. mesmo. No momento certo ali. E eu fui muito reticente, porque eu sempre trabalhei CLT e nunca quis abrir meu negócio. E aí, tinha o CFO, que era da Onofre, que é o Paulo Ricardo, insistiu muito para eu abrir a empresa. Eu falei, não vou abrir, vai abrir, não vou abrir. Se você não abrir, você não vai fazer essa consultoria. Era uma consultoria que chama Bemol Pharma, que é no Amazonas. Nossa. E eu fiz essa consultoria, né? Permaneci 2 anos fazendo essa consultoria. E aí eu abri minha empresa. E no primeiro dia de pandemia, eu abri minha empresa. Nossa, que Antes desafio. do lockdown. Só que minha empresa era a única empresa de consultoria naquele momento que estava preparada para atender 100% o mercado de varejo farma online. Aí sim. Aí E jogou aí foi oportunidade bateu na porta. Exatamente. Então a pandemia foi uma oportunidade para mim e foi muito interessante eu estar fazendo. E hoje eu estou aqui exatamente porque aquele professor falou um dia, né, que eu precisava aprender mais. E eu estou muito emocionada hoje. Deus. Muito obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês, viu? Olha, a gente que te agradece, deixa eu te dar um abraço. A gente que te agradece, que a gente também sonhou muito em estar aqui hoje. E eu queria te fazer uma pergunta, tá? Sua história é muito bonita, você foi muito à frente do tempo em todos os seus passos. Você teve inúmeros desafios e olhou isso com carinho. E também olhou os conselhos das pessoas com carinho. Para sua filha que está sentada ali, qual conselho você daria para ela? Que ela tem que focar no que faz o coração dela vibrar. E que elas têm que ser verdadeiras sempre com todos os sentimentos que ela tem. Para que ela conquiste o céu, a gente precisa de muito trabalho e muito respeito entre as pessoas e sempre falar a verdade. Isso é a coisa mais importante que a gente pode dizer. Então, quanto mais a gente for correta, mais o universo devolve essa parte correta também para a gente, né? Então, ou seja, tudo que a gente faz para o universo devolve para a gente. Então, é isso, é sempre cultivar o bem, a ser grata por todas as coisas e nunca esquecer das pessoas que te ajudaram ou te fizeram algum carinho ou te deram alguma oportunidade na vida. Como vocês aqui, com certeza, eu não vou esquecer de vocês onde eu estiver. Eu quero agradecer num momento tão especial que eu tô hoje, que é a concretização de um sonho. Tá bom? Muito bom. Muito Obrigada por ter Obrigada. participado. Para quem quer te acompanhar e conhecer mais da sua história, quais são suas redes sociais? Onde a gente te legal. encontra? Deixa seu arroba. Deixa sim. É Carla Bovo, _, tá bom? E a Germinar Consultoria, vocês vão achar nas redes sociais também. Nós somos, né, na realidade, um grupo. Esse grupo é o quê?
o ecossistema da Germinar Consultoria. É Germinar Educação e Germinar Contrata, que são, como que eu posso dizer, faz parte desse ecossistema para que a gente dê esse suporte às soluções para varejo 360 graus, tá bom? Então vem com a Germinar. Muito obrigada por você ter compartilhado a sua história. A gente tá aqui com esse projeto justamente porque a gente acredita que são as pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Então, assim, parabéns pela sua história e por tudo que você Muito construiu até chegar aqui. Isso aqui é colheita de muito tempo de trabalho, como a Sim. gente conheceu aqui um pouquinho da sua história. Então, assim, parabéns e muito obrigada por compartilhar com a gente e com o pessoal dali a sua história. E exatamente isso que eu falei, né? O retorno do universo. Vocês estão exatamente aqui por conta de alguma coisa que vocês fizeram para o universo, e eu também estou aqui junto com vocês por conta desse mesmo objetivo, que a gente não sabe qual é, não tem a sabedoria, mas é escrito que tudo vai dar certo no final, tá bom? Muito bom. obrigada. Nós que te agradecemos, viu? Obrigada. Um abraço, parabéns pelo Obrigada. seu brilho no olho. Muito Ele obrigada, nunca viu? falte. Obrigada, Viu? foi um prazer. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, até o próximo episódio. Tchau.